Então tá, gente, boa noite. Hoje a gente começa a segunda fase daquilo que nós chamávamos de grupo de estudos e agora a gente passa a chamar de aprendizagem, né? Temos na sala hoje várias pessoas novas, que é uma alegria para nós. E nessa segunda fase, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer, na primeira fase nós fazíamos o debate, a discussão dos capítulos do livro, e agora, neste momento, a partir desse momento, a gente vai fazer o quê? Vai trazer pessoas para tratarem, né, pessoas da rede, fora da rede, num formato novo, pessoas para apresentar alguns temas para nós, temas de conhecimento que todos nós precisamos ampliar, né? E hoje a gente tem a Ana Correia, de Curitiba e do mundo, né, Ana? De Curitiba e do mundo, que vai falar para a gente, vai nos apresentar o tema formação de redes e da OS. A duração nossa é de 1h30, né? E aí a Ana vai nos conduzir da forma que ela entender que vai ser o melhor na abordagem. Ok? Vamos lá? Bora, Ana? Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Walter, Jardel, gratidão, Jomara, Patrícia. Tem uns duas Patrícias aqui, poxa, gratidão. Itamar, que bom que você subiu também, querido. Quando me convidaram para falar sobre redes, o primeiro impulso que eu tive foi daquela boa aluna, sabe? De fazer uma apresentação, né? Ir lá e cuidar bem do layout, fazer uma apresentação e colocar dentro de uma caixinha, né? Porque as caixinhas são tão confortáveis, né? A gente fica tão seguro quando a gente consegue colocar as coisas dentro da caixinha e aí a gente entrega o que a gente acha que as pessoas estão querendo receber, né? E fica aquela sensação de fiz como manda o script, né? Só que percebi que tinha uma pegadinha aí, né? Como que eu vou falar de redes começando e criando uma bolha? Se eu fizesse essa caixinha para vocês, eu estaria colocando somente a minha perspectiva de rede. E aí a gente já começa com uma reflexão interessante. Rede aberta, essa rede que está todo mundo falando, e ninguém sabe exatamente o que é por isso. É porque nessa rede, que na verdade ela é o resultado da interação das pessoas através de uma experimentação de liberdade, ela não tem uma forma única de ser, ela não tem uma missão. Os nossos valores são, a nossa missão né? Ela é orgânica e se você está realmente em rede, não tem essa separação entre nós e eles. Olha que interessante. Tem muito a ver com uma consciência sistêmica, tá? Aquela história da borboleta, das asas da borboleta, né? Eu acho que pesquisando e olhando os materiais, o que eu fiz, então? Eu falei, gente, tem muitos materiais já, muita gente que está se dedicando a estudar as redes, né? E aí eu falei, vamos fazer então um estudo em rede aberta. Em vez de a gente criar essa caixinha, né? Em vez de eu ficar nessa zona de conforto, de criar uma caixinha, tudo planejado, o que eu vou entregar para vocês, eu estou propondo da gente imaginar como aquela folhinha que a gente tem no jogo Explorer, né? A gente tem um diário de bordo. Então, eu convido vocês a pegarem aí um diário de bordo. Pode ser salvando os links, pode ser anotando as coisas que realmente ressoam para o teu ser. E lembre, não há uma verdade única sobre redes. Então, vocês precisam ter esse filtro, perceber o que faz sentido, né? Para cada um de vocês.
E aí, vamos fazer então essa brincadeira, essa prática do diário de bordo. Faz muito sentido para falar de redes, porque a gente está falando de uma jornada, a gente está falando de entrar, talvez, num estado de consciência, num comportamento e numa nova economia que está acontecendo de diversas formas, em várias partes do mundo, recebendo nomes diferentes, né? Então é isso. Então eu vou mostrar para vocês os materiais mais interessantes que eu encontrei sobre rede. E cada link desse vai abrir para vocês muitos outros links, tá? Realmente tem muita coisa boa. Então, primeiramente eu gostaria de começar, vou compartilhar aqui com vocês, um minutinho, por favor. Deixa eu só passar uma orientação para o pessoal. Vamos manter os microfones fechados, gente, até para melhorar o tráfego, ok? Pode ir, Ana. Eu vou começar mostrando para vocês a primeira pessoa que eu conheci falando de rede. E esses dias, conversando com outro amigo, que é o Kutney Guimarães, ele falou: você conheceu as DAOs, você conheceu o blockchain da melhor forma que poderia ser, porque você já conheceu com um cara que é radicalmente das redes distribuídas, que é o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira tem um percurso muito interessante. Ele fez o Empreender-se, tá? Então, essa já é uma referência, Empreender-se em rede. Ele também fez o Laboriosa 89. O Laboriosa 89 foi uma casa na Vila Madalena que qualquer pessoa podia fazer a chave da casa, não tinha nenhum tipo de staff, não tinha nenhum tipo de gestão, não tinha nenhum tipo de reunião. Era um experimento absolutamente orgânico e caótico que ele fez numa casa. E, inclusive, tem um documentário que está sendo feito sobre esse experimento que repercutiu intensamente na vida das pessoas que passaram por lá até hoje. Tá compartilhado já? Então, olha só. Então, ele passou por esse percurso. Ele fez o Empreender-se, ele também iniciou o Laboriosa 89. E, aliás, essa casa Laboriosa 89 ficava na rua Laboriosa 89, em São Paulo, né? Então, o Oswaldo é um cara muito direto ao ponto e traz coisas bem interessantes. Por fim, o último projeto que ele iniciou foi esse ambiente que tem interface com o blockchain e que se chama Prospera. E esse aqui é um tutorial, eu vou deixar o link para vocês poderem assistir inteiro depois. Mas esse aqui é o Oswaldo apresentando. Não é uma instituição. A Prospera não existe como pessoa jurídica. Não tem CNPJ, não tem conta bancária, não tem uma estrutura hierárquica. Eu iniciei a Prospera, mas eu não sou o fundador, não sou o presidente, não sou o CEO. A Prospera é resultante de uma longa caminhada de anos na busca de criar uma forma de trabalhar coletivamente, né, de se organizar coletivamente, tendo a capacidade, né, de produzir os recursos materiais que a gente precisa para a nossa sobrevivência, sem matar aquela capacidade que a gente tem também de buscar os recursos imateriais que a gente precisa para a nossa evolução. Né? Por isso prospera, porque a ideia de prosperidade é quando você integra as capacidades de sobreviver e evoluir. Você não precisa matar a sua criatividade e liberdade para conseguir a materialidade. Né? Então vejam, acho que o áudio desse vídeo aqui está muito baixo, mas na Prospera vocês vão conseguir acessar conceitos bem interessantes de rede distribuída, que é a questão, o paradigma da abundância, tá? Se vocês pesquisarem paradigma da abundância, economia da abundância,
conversa muito com esse ambiente da Prospera. A Prospera tem uma mecânica econômica que é mais ou menos assim. Imagina se as pessoas que pagam para fazer uma sessão do jogo do Explorer, voltei aqui. Imagina se as pessoas que pagam para fazer as companhias que pagam uma sessão indoor do Explorer, esse dinheiro que elas colocam, tá, dentro da rede Explorer, isso dentro da Prospera dava um looping. A pessoa, em vez de pagar aquilo e pagou e o dinheiro foi, esse dinheiro que a pessoa colocou, ele entrava numa poupança coletiva distribuída. Era uma poupança coletiva, mas ao mesmo tempo ela não tinha decisão coletiva, porque cada pessoa que colocava um aporte dentro dessa poupança, com o sistema do blockchain, era possível cotizar. E aí o rendimento dessa poupança, desse fluxo, era distribuído pelos indivíduos de acordo com o que cada um fez de movimento. E aí o resultado dessa abundância era a decisão do indivíduo fazer o que ele quisesse fazer com aquele recurso. Então, olha a volta, olha o modelo econômico que o Oswaldo desenhou, uma brincadeira muito gostosa. Então, vamos supor, teve um momento lá que alguém falou, tem um livro em inglês, acho que era Internet do Dinheiro, ou era Blockchain Revolution, algum desses, e vamos traduzir isso em rede e tal. E teve alguém que falou lá, gente, mas livro impresso, isso não é ecológico hoje em dia, vamos fazer uma versão online e tal. Num ambiente como esse, as pessoas que querem fazer, essa pessoa que quer fazer o livro impresso, ele fala, vou fazer o livro impresso. Ele não precisa de consenso, ele não precisa fazer uma reunião para decidir se ele vai fazer esse livro ou não. Ele simplesmente faz o movimento, eu vou fazer isso. E aí, se aquilo faz sentido para a rede cola naquela pessoa, cola naquele projeto. Fez sentido, o pessoal cola. Aí as pessoas que querem fazer esse livro em PDF, que também acham que imprimir livro hoje em dia não faz sentido, o outro fala, não, eu vou fazer isso em PDF. Quem quer fazer em PDF, cola com a cara do PDF. Isso acaba gerando o que coisas como essa geram, na visão do Oswaldo de Oliveira, o paradigma da abundância. Porque uma coisa não exclui a outra, tá? Então, acho que essa é uma percepção interessante também, da gente começar a entender que existem outras formas de pensar, além desse certo, errado, além desse bom ou ruim, além desse dualismo, tá? E aí, eu fui encontrar explicações interessantes sobre da onde que está conectado esse paradigma da abundância, essa integração. Então, todo esse torus, né, da Prospera, esse desenho, inclusive, ele trabalha muito com essa noção, né, de integrar a eficiência com a eficácia, de integrar a escassez com a abundância, a sobrevivência com a evolução. E dentro dessa perspectiva de empreender, da gente trabalhar com inclusive, valores monetários, essa lembrança de sobrevivência e evolução também é uma das coisas que dá para a gente tirar bastante proveito da experiência da Prospera. Gente, olha só, eu tenho até aflição de ficar falando sozinha, sabe? Então, me interrompam. O que chamar atenção, quiserem perguntar, saber mais, abre o microfone e intervenham mesmo, tá bom? Eu vou pegar aqui uma referência, porque daí eu falei, nossa, que coisa moderna, né, que esse cara está fazendo. E aí eu comecei a pesquisar e vi que, na verdade, isso não é moderno, que isso é mais ancestral do que a gente imagina. Alguém quer falar alguma coisa? Ana, por enquanto ninguém levantou a mão. Vai lá que tá ótimo. Vai lá. Vocês levantam a mão, vocês são umas gracinhas. Gente, as jornadas da E2 Gladys, assim, às vezes a gravação fica até impossível depois de entender o que aconteceu. Não, mas tá legal. Pode ir que tá indo bem a tua abordagem, Ana.
Então, olha só, eu fui descobrir, estudando Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta, tá? E aí, ele fala um pouco desse dualismo e ele conseguiu estudar da onde que começou esse dualismo cognitivo na nossa civilização. E essa é uma percepção interessante que eu tive também quando comecei a lidar com comunidades indígenas, especialmente, de que não são todas as culturas que se portam dessa maneira, de sempre ter um jeito certo e um jeito errado, de ter esse dualismo, né? Tem uma cultura, por exemplo, que quando um membro daquela comunidade comete alguma atitude que prejudica alguém, que gera alguma consequência que sai do controle, né? Aquela aldeia, ao invés de julgar, de brigar com aquela pessoa e excluir, eles fazem um rito muito bonito. Eles colocam aquela pessoa no centro da rede e cada uma das pessoas ali faz uma declaração de interdependência, tá? Eles reconectam aquele nó. Eles lembram aquele nó, o quanto que ele é importante para aquela rede. E às vezes por fatos que na hora a gente não agradece, né? A gente está no fluxo, às vezes a gente não para falar, olha, aquilo que você falou para mim aquele dia foi muito bacana. E aí, quando acontece alguma coisa que sai do controle, ao invés de ter um ranking punitivo, por exemplo, as pessoas simplesmente colocam esse nó no centro e cuidam dele e fazem uma declaração de interdependência, dizem, olha, aquele dia foi muito legal, você é importante para mim porque você já ajudou um filho meu, e cada um faz uma declaração de interdependência. Então, essa integralidade, essa consciência de que a gente depende um do outro e que todos os nós são importantes, é muito interessante. E o Marshall Rosenberg também me ajudou a entender que isso está ligado na ancestralidade. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Why do we need to learn something today if you already know how? Because sometimes we forget to do this. Forget because we've been educated to forget. Now, what is it that I'm talking about that we already know how to do? The purpose of this process is to help us to connect in a way that makes natural giving possible. Natural giving possible. What do I mean by natural giving? Let me give you a song. What I mean by natural giving. And that's what I mean. Remembering to say with that quality of giving. Então, aqui ele está falando dessa capacidade do dar natural do ser humano. Não sei. Tinha um dos caras lá também, o Menite, sei lá, como é que é o nome dele? Interagir no sentido do como a gente está. Pronto, vou continuar. And instead of playing the game that that song is about, which I call Making Life Wonderful, most fun game I've ever heard. Instead, much of the time we play another game called Who's Right. Have you ever played that game? Então vejam, gente, aqui ele está falando, olha, em vez da gente jogar o jogo do dar natural, né, que é o jogo que eu chamo de viver uma vida maravilhosa, a gente joga o jogo do quem tem razão, tá? E ele pergunta aqui, alguém já jogou esse jogo, do quem tem razão? E mais para frente aqui, ele fala... Now, the game of Who's Right involves two of the most devious things human beings could ever do. One, because if you're wrong in the game of Who's Right, then you deserve
Então, aqui ele diz, né? Nesse jogo do quem tem razão, quem erra merece sofrer, tá? E quem é obediente, né? Quem consegue se comportar como as outras pessoas esperam, merece uma recompensa, né? E ele estudou e ele fez o percurso de descobrir aonde que isso começou, tá? Então aqui ele fez todo um estudo, um levantamento e descobriu que na humanidade tem diversas culturas que não são o que ele classifica de cultura de dominação, tá? Tem povos que naturalmente vivem em rede, que são povos que ele chama de culturas de paz, né? E aí ele fala, tá, mas quando que começou isso, né? Na nossa cultura. So how did we get off target? We got off target according to Walter Wink. Ah lá, Walter Wink é uma referência, né? E esse livro, The Powers That Be. 5.000 anos atrás a gente se perdeu. Wild thinking. Human beings are innate. When you believe that human beings are innate, when the things aren't going as we would like, what's the corrective process? Corrective process. People are usually think that the way to bring about change when people are behaving in a way you don't like is to make people hate themselves for what they're doing. So, for these political reasons and theological reasons, started to develop a language that I call jackal language. Language that cuts us off from life. And bom, ele vai adiante, ele vai explicar, ele fala que a linguagem chacal, que tem a linguagem girafa. Eu recomendo demais que vocês acessem, né, esse vídeo. Tem muitas pessoas que às vezes pagam, inclusive, bastante recurso financeiro para acessar cursos sobre comunicação não violenta. E o próprio sistematizador desse método, o Marshall Rosenberg, ele disponibilizou gratuitamente, né, esse conhecimento em rede aberta, tá? Então, aqui são 4 vídeos. Ele propõe, inclusive, tem toda uma sistematização que ele vai levando a gente a fazer exercícios, anotar, e tem toda uma sistematização. Quem fizer esses quatro módulos diretamente com o Marshall Rosenberg, com certeza é uma iniciação que muda toda a vida, tá? Então, veja, em rede, por que eu acho que é importante essa percepção que o Marshall traz? Porque se a gente fica com essa noção de que existe um jeito certo de fazer as coisas, quando vem um colega e faz essa oferta natural dele para a rede, se a gente parte para um sistema de não reconhecimento, de punição, de não valoração daquilo que está sendo trazido, né, a gente acaba tirando esse dar natural das pessoas que estão se unindo por esse propósito. E aí a gente cai nesse jogo do dualismo, que é muito conflituoso, tá? Porque daí a gente vai jogar esse quem tem razão, e aí o conflito começa a escalonar, inclusive. Então, veja, dentro da Prospera, como que a gente lidava com isso? O Oswaldo deixava bem claro que o ambiente ali era permitido colidir. Por quê? Quando a gente tem rede e a gente começa a desfrutar de mais liberdade, é natural que esses pontos de vista, essas perspectivas que são diferentes, elas comecem a entrar em contato. Tá? Até então, estava todo mundo quietinho, obedecendo, né? Então, a partir do momento que a gente é convidado a criar, a gente vai se colocar e a gente vai trazer a nossa perspectiva, né? Então, a gente entendia que era todo um processo de desintoxicação, porque como a gente já está há 5.000 anos fazendo essa cognição, não é de uma hora para outra que a gente consegue se portar diferente, né?
Porque estar em rede é um nível de consciência. O Oswaldo de Oliveira também fala isso. Não precisa montar grupo para você estar em rede. Você se comporta assim no mundo, né? Não importa onde você esteja. É um nível de consciência, né? Que agora está atingindo um senso crítico, que muitas pessoas estão chegando nessa percepção. Isso está chegando nas empresas. É uma evolução filosófica, né, da humanidade, de ter essa percepção. Então tá. Então a gente está desfrutando de mais liberdade, esses pontos de vista vão colidir. Esse processo de sair desse certo e errado, conseguir enxergar as coisas, né, nesse paradigma de abundância, de que as coisas não precisam se excluir necessariamente, que elas podem coexistir, muito conflito vai acontecer. E aproveitar que o Leandro está aí, Leandro, começou já a acontecer, eu queria também escutar um pouquinho em relação a isso, porque quando o Leandro veio para Curitiba, ele me contou a história da Explorer. Eu quis escutar como que foi a história da Explorer. E aí ele me falou, não, a gente não começou como uma rede, né? Se você quiser trazer um pouquinho disso, como que, se você percebeu o aumento dessa lapidação, né? Como que está isso, Leandro? Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar aqui. Sim, Leandro. Sim. Então, assim, isso tudo eu acho que está sendo um grande aprendizado, né? E quando você fala que você falou ali da Laboriosa, que é um experimento, eu fico pensando para mim, na minha cabeça, sim, também o Explorers é um grande experimento. Acho que estamos todos nós aprendendo e experimentando aqui. Eu acho que a gente não pode, e eu fiquei muito na cabeça com essa coisa de honrar o passado e tentar entender de onde a gente vem, esse grupo de pessoas que hoje está aqui no Explorer, ou pelo menos uma parte desse grupo, eu acho que a gente precisa colocar assim, obviamente já não é mais o grupo todo, uma parte desse grupo é uma parte que já se conhece há muitos anos. Então, tem daqui, né, a Josi, a Jomara, a Marcela, o Walter, perdão se eu estou esquecendo alguém, eu estou passando aqui assim super rápido, mas o Hideki, algumas pessoas que já têm um histórico de já se conhecer há algum tempo em outras iniciativas, né? Então, e talvez isso naturalmente se confunda com a minha própria história também, né? Porque eu sou um nórdico que de alguma maneira nessa rede tem um papel aí. Então, esse movimento, esse grupo aí, acho que já se conhece pessoas que de alguma forma trabalharam com o que a gente chamava de BPM, né, processos, e que já de alguma forma ou de outra estão ligados a uma associação, né, que tem aí 10 anos agora, né, que é uma associação de profissionais que trabalhava com esse tema, né. Então, até eu coloco essa ênfase, né, um conjunto de pessoas que inicialmente, eu acho que é uma associação que agrupa pessoas de natureza técnica, tecnológica, né? Mais com um perfil racional, analítico, metódico, de quem trabalha com tecnologia, muito, né? Quem trabalha com processo. É uma coisa bem digamos assim, analítico-racional. E o que eu comentei com a Ana, e que eu acho que eu vejo essa evolução, que naturalmente essas relações, essas interações já existem desde essa época, evoluíram para algo que em algum momento, entre 2015 e 2017, né, a gente chamou de BT, de Business Transformation, e eu acho que agora evolui, sem dúvida, com uma outra roupagem, com outros atores, com características diferentes para esse movimento, para esse coletivo, vamos chamar assim, que a gente está chamando de Explorers hoje. Mas eu vejo que tem uma diferença muito grande, que pegando lá dos 10 anos atrás para cá, numa associação tem presidente, tem vice-presidente, tem regionais e tem uma coisa muito clara, digamos assim, de uma linha de comando, vamos dizer assim, que dá as cartas e ao dar as cartas, os outros meio que observam aquilo dali e replicam, né? E eu acho que isso veio sendo trazido dessa associação, de 10 anos atrás. Eu acho que para esse movimento que eu chamei de BT, que a gente chamou de BT de 2, 3 anos atrás, isso de certa forma ainda estava ali mantido.
E eu entendo que agora, acho que talvez pela primeira vez, a gente está flertando mais, vou chamar assim, aprendendo mais com essa coisa de tentar tirar a linha de comando e realmente tentar trabalhar de uma forma mais horizontal, de uma maneira mais tentando chegar lá no distribuído. Mas eu vejo como um processo, uma evolução. Então, eu, no papel que eu estou nesse momento dentro do coletivo, eu acho que todo mundo já sabe, eu já deixei bem claro, externalizei a minha vontade de ser visto apenas como mais um nó da rede. Eu entendo que sim, nasceu de mim, não tem problema nenhum, acho que da mesma forma como o Oswaldo falou ali, mas não quero me colocar num papel de chefe, ou nem de um papel de que as diretrizes, o modelo não está claro, o Leandro tem que dar as diretrizes, o Leandro tem que colocar o que está claro. Eu não quero isso, eu quero, e já acho que já expressei, já fui transparente bastante nesse sentido com todos, que eu imagino, sim, uma construção coletiva. Então, rede para mim é construção coletiva, é deliberar e tudo mais. Mas, falando dessa coisa do passado, eu entendo que para esse grupo de pessoas que eu estou colocando aqui, acho que é a primeira vez que talvez nós estejamos flertando mais seriamente com essa coisa de não ter uma linha de comando talvez tão enfática, ou um pouco mais firme, e a gente tentar se auto-organizar um pouco mais. Não sei acho que vou parar por aqui, Ana, mas eu acho que era mais ou menos isso. Se algum desses que eu citei quiser até complementar e colocar a sua percepção, talvez seja interessante também. Mas essa, para mim, é bem a percepção do momento que a gente está versus o histórico, o legado, digamos assim, de parte desse grupo de pessoas. Gratidão, Leandro. Eu queria só que você contasse para a gente aqui, porque essa era uma das previsões do Oswaldo de Oliveira. Ele dizia, quando você abre mão dessa cadeia de comando e controle e a liberdade começa a existir em uma rede, os conflitos aumentam. Você percebeu isso? Eu acho que semana passada foi uma semana que todo dia eu vi algum conflito diferente, né? Uhum. E assim, dos mais distintos e normal até, sem nenhum juízo. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. E bem-vindos. Então, e sim, eles estão pipocando, eles estão aparecendo, e o que eu percebo, colocando da minha perspectiva, do meu papel, é que existe uma tendência natural de várias das pessoas de recorrer a mim como se eu fosse o Leandro vai resolver o problema, né? E aí, enfim, e aí fica que já está claro hoje para mim, acho que após essa semana isso também tem ficado bem claro, que ao fazer isso eu já entendi que esse problema não é meu, esse problema é das duas pessoas, né? E aí a gente pode discutir como elas vão resolver. 2, se entra a figura de alguém para tentar mediar, intervir nessa lógica, assim, talvez a gente esteja voltando ao passado que a gente falou e tal, que é da onde a gente está querendo sair. Então, eu particularmente estou achando um aprendizado excelente, riquíssimo, e acho muito bom a gente estar discutindo isso. Mas eu acho que são coisas que a gente está aprendendo, a gente precisa, antes de tudo, ter a consciência de que a gente está aprendendo e a abertura para aprender juntos. Eu acho que é um processo muito bonito. Quero fazer um comentário. Permite, Ana? Então, essa questão... Eu não permito porque eu não estou em condições de permitir nem bloquear. Não, para não te interromper, porque tu estava respirando para falar, foi nesse sentido. Esse ponto que o Leandro falou, e tu deu a palavra antes disso, na questão do comando e controle. Então, a gente, teoricamente, né, aquele nosso primeiro grupo que começou... vamos montar o Explorers Game e não vamos estar abraçados nas âncoras, né? E aí isso foi crescendo, aí no início do mês de maio, eu acho que já era, né? A intenção já era ser uma rede, mas o que eu tenho percebido dos nossos comportamentos e das pessoas que estão entrando na rede. Eu estou falando das pessoas que eu mais converso, as pessoas que eu mais me relaciono. Que esse flerte que o Leandro coloca, tem várias pessoas flertando e tentando aprender
tentando saber como se posicionar numa rede, porque muda totalmente o nosso modelo mental. Então, toda vez que a gente vai trocar uma ideia, e agora tu colocaste, né, Ana, eu não estou em condições de autorizar nada, a gente vai se referenciar num determinado momento ao Leandro, porque tipo, ele tem um papel, né, mesmo que fique claro para nós, mas ele tem um papel organizador das nossas mentes, até que a gente aprenda nesse flerte a ter um comportamento, né, mais de interação. Então, essa aprendizagem que a gente está passando não tem regra mesmo, né? Então, é muito interessante, é uma oportunidade. Eu entendo isso e aí é interessante, né? Porque assim, ó, o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, é um cara super forte, né? O Leandro já tem um perfil mais compassivo, então é mais fácil de pegar o Leandro. Mais fácil de pegar. É mais fácil porque o Leandro ele é compassivo, então ele tem essa coisa de se dispor para as pessoas, de querer ajudar, né? Mas acho importante a gente falar sobre isso porque talvez a gente precise fazer esse acordo, deixar esse acordo claro, né? E de dizer, então tá, então como que é em rede? Olha, a gente vai desfrutar de liberdade, tá? Liberdade não é só flores, a liberdade gera o quê? Eu trago o meu olhar, que é único, a minha perspectiva, o outro está trazendo outro olhar dele, que é único, e essas perspectivas vão colidir. Então, veja, a gente tem alguns aprendizados, algumas coisas preciosas que a gente pode tirar para a nossa rede. Primeira, a gente está fazendo uma rede de crianças ou de adultos? De adultos, tá? A gente não está trabalhando com crianças, então, ufa! Isso já, a gente já pode ir, assim, para uma... Já dar um pulo, assim, já ir meio que para o hard rock da coisa, que é qual? Se a gente está fazendo uma rede de adultos, o conflito, e era isso que o Oswaldo falava muito, o conflito é de quem colidiu. Colidiu com a pessoa, chama e resolve. Por quê? Se a gente começa a subir isso para a rede, todo conflito a gente pega alguém e traz para dentro desse conflito, a rede vai ficar mais lenta, porque aquela pessoa, o tempo que ela tem para dispor para a rede, ao invés dela estar fazendo o dar natural dela para a rede, ela vai estar parando o dar natural dela e vai estar entrando em um conflito que é seu, tá? Então, não triangular, porque quando a gente triangula, a gente acaba que a gente eleva esse conflito, que é só de duas pessoas, para uma terceira, para uma quarta, e é o que a gente chama de deixar com que o conflito ganhe escala. E aí acontece uma coisa também que é muito triste. Vamos supor, se alguém pega e fala assim, vamos pegar um nome que nem exista, a Marafeuda. Nossa, a Marafeuda é muito chata. Eu escuto isso uma vez de um dos membros da rede. Aí, numa outra situação, eu escuto de um outro membro da rede. A Marafeuda é muito chata. Eu nunca interagi com a Marafeuda, mas quando a Marafeuda vier falar comigo, eu já tô assim, você é chata. Por quê? Já faz 5.000 anos que a gente tem uma cognição viciada, tá? Nesse certo e errado, e colocar tudo dentro de caixinha, né? Então, para esse processo de desintoxicação, da gente sair de um estágio de consciência e partir para uma outra forma de viver na Terra, de fazer empreendimentos, de educar os filhos, de se relacionar com o companheiro, veja, isso são aprendizados que não se restringem ao Explorer, né? Isso são aprendizados que são importantes para todas as áreas da vida das pessoas, e por isso que é muito importante a gente cuidar disso, né? Então, a gente tem essa colisão de perspectivas diferentes. O conflito é de quem entra em conflito, então buscar não acionar pessoas para resolver isso, entender que, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, né? Eu vou colidir provavelmente com uma pessoa que também gosta de falar, né? Uma pessoa que gosta de escutar, nossa, para e me escuta. Agora, uma pessoa que gosta de falar também como eu, ela vai falar, nossa, como aquela menina fala. Meu Deus, entende? Então, em última instância, aquilo que a gente vê no outro, na verdade, tem muita conversa com a gente mesmo.
E é que a gente tem, além, né, o que ocorre? A gente tem um meio, que é o WhatsApp, né, que os assuntos vêm, e há um pouco geram um conflito, pessoas que não querem nem saber, as coisas continuam ali. E aí quem está na rede tem que saber administrar, né? A questão de não, né, de ter maturidade em relação a isso é meu ou não é meu. Isso, e agora você está tocando num ponto importante. Veja, quando os conflitos deixam de ser pessoais e a gente se permite a fazer com que essas ideias e propostas possam colidir, então a gente vai legalizar o conflito, gente. Então, como que é o conflito legalizado? É assim, se ele virar pessoal, resolve diretamente com quem você está em conflito, tá? E levando essa perspectiva de, provavelmente isso conversa comigo, porque essa pessoa não está colidindo com outra pessoa na rede, está colidindo comigo, então tem a ver comigo, né? E o que a gente pode colidir, onde que é positivo? É a gente não se relacionar de uma maneira tão pessoal com aquilo que a gente está levando, tá? E aí entender que, à medida que essas ideias começam a atritar as pessoas, a equipe que conseguiu viajar para a Lua, eles discutiram muito entre eles para conseguir construir uma nave espacial, né? Não foi uma coisa tipo, a gente faz assim, isso! E todo mundo concordando, né? Inclusive, tem algumas pessoas que são boas em gestões de equipes e eles falam, quando tem duas pessoas que concordam em tudo, uma delas você já pode dispensar, né? Eu acho desumano, mas enfim, tem gestores que falam dessa forma. Por quê? Porque essa diversidade, ela é muito importante. Então, aonde que a mística acontece? Descobri na fala do... Agora vocês vão conhecer um cara que se dedica muito a falar de redes, que é o Augusto de Franco. Enquanto eu coloco ele aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Ana, o Arnaldo está falando, só uma questão que para mim não ficou clara, assim, toda essa questão de rede é muito nova para mim. Então, assim, eu estou tentando aqui ficar calado e absorver o máximo possível. Mas na hora que você fala da questão de não triangular para não tornar a rede mais lenta, isso me dá aquela sensação de abandono. Assim, ok que eu vá para o conflito com a pessoa com a qual eu me desentendi, ok. Mas se eu tenho um terceiro que pode ser um mediador, um facilitador, não estou falando de explanar para a rede, né? Mas alguém que é próximo, eu devo procurar essa pessoa por princípio? Essa, vamos lá, claro, a teoria, né? Sim, sim. Só se você realmente sentir que tirar o tempo daquela pessoa da rede para o seu uso exclusivo vale realmente a pena. Entende? Porque você está tirando o tempo da rede, você tá trazendo uma lentidão para a rede, porque aquela pessoa que poderia estar contribuindo de maneira proativa, ela parou o que ela está fazendo, ela parou de ficar, inclusive com os filhos dela, com a família dela, para resolver um problema que é seu. E aí, olha só, no blockchain, por exemplo, quando a gente abre uma carteira, tá? Eu tenho aqui a carteiras que tem Ether, que tem Bitcoin, uns cascalhinhos, tá? Mas eu resolvi fazer esse experimento, né? E aí teve uma vez que eu fui fazer uma transferência em Ether e eu digitei o número errado e eu fiz uma transferência, mandei Ether para uma carteira que eu não sei de quem que é, tá? Sabe o que acontece, Arnaldo? Não tem gerente. Não tem gerente. Não tem gerente. Não tem ninguém para você reclamar. Por quê? Porque dentro do blockchain você é o seu próprio banco. Você é o seu banco. Então, para a gente conseguir sobreviver nessa nova economia, a gente precisa começar a praticar esse autocentrismo mesmo, de eu sou responsável por todas as minhas atitudes e todas as consequências das minhas atitudes me pertencem. Porque senão, a hora que você for operar no blockchain, por exemplo, você não vai entender que você é seu banco. A hora que você for, por exemplo, operar vídeos dentro de uma plataforma como a Paraty, você não vai entender que você é o seu YouTube, que você é o YouTube, não que você está dentro do YouTube. E isso realmente dá um nó na cabeça da gente.
Não, esse conceito de responsabilidade, meio de accountability, ele fica claro para mim, né? De eu ser o meu YouTube, de eu ser o meu banco. O que me soa meio estranho, e aí vamos lá, eu sou de RH, eu não sou de tecnologia. É assim, realmente a coisa do envolver um terceiro, não é para cima, não. Não é alguém de cima que vem resolver o problema dos de baixo, mas é alguém do mesmo nível que tenha acesso aos dois e possa facilitar esse diálogo. Mas, enfim, sem me alongar, é só entender mesmo essa questão do reduzir a velocidade da rede. Eu acho que, para mim, ficou claro agora quando você fala, tirando um recurso que está disponível da rede para botar à disposição de dois que poderiam estar trabalhando essa questão sozinhos entre eles. E isso está muito ligado, Arnaldo, gratidão pela tua fala, porque, veja, isso está ligado numa percepção, numa crença de que o conflito ele é negativo e ele deve ser evitado, tá? Porque a partir do momento que a gente se desprende dessa culpa e a gente começa a enxergar que no conflito a gente tem a oportunidade de se lapidar, o que é uma pedra bruta? Nós somos pedra bruta. Então, se a gente não se permitir atritar, a gente não vai lapidar. Então, é uma oportunidade. Então, se a gente se entrega para esse atrito, assim, aquela coisa de... O Voltaire falava isso, né? Não concordo com o que tu dizes, mas defendo até a morte o direito de o dizeres. É disso que ele está falando, gente. Né? Desse exercício de liberdade. E aí partir não para essa coisa do tipo, nossa, como o Arnaldo é chato, né? Porque às vezes assim, vamos supor que você chega numa situação de você gritar comigo. Quando a gente já tem orelha de girafa, tá? Eu olho uma pessoa gritando e eu falo, poxa, essa pessoa está com uma necessidade não atendida. Por quê? Eu não vou entrar no julgamento do tipo, ai, tá gritando, eu nunca gritei na vida, como eu sou superior, né? Nesse jogo do certo e errado, a gente tende a fazer isso. A gente tende a não enxergar o ser humano que está ali e a gente começa a conviver com a imagem inimiga que a gente cria dele. Como se nunca ninguém tivesse gritado. Oi? Quem nunca gritou? Quem nunca perdeu a paciência? Quem nunca teve vontade, às vezes, de, sei lá, de sumir ou de ser rude com alguém? Né? Então, não é só porque naquele momento a gente está calmo que a gente vai olhar para a pessoa e falar, nossa, que nervosinho. Pois quem é que não fica nervoso às vezes? Entende? Então, é todo um exercício e a gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. São 5.000 anos de vício de cognição. Da mesma forma que essa estrutura piramidal que o Leandro se referiu, a gente tá praticando essa estrutura desde o Egito Antigo. Né? Se a gente for formalizar a iniciativa Explorer, a gente vai ter que escolher qual pirâmide que a gente vai fazer parte. Se a gente é uma LTDA, se a gente é uma SA, se a gente é uma igreja, não importa o formato que a gente escolha, se a gente é uma associação, não importa o formato que a gente escolha, a gente vai ter o presidente, os diretores, os gerentes e a base. Então, veja, é um formato que está muito incrustado, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Ana, Augusto, diga. Desculpa, eu não queria te interromper, mas é que não já se que desculpe, Leandro. Isso, vamos lá. É o meu exercício, é verdade. Eu queria falar sobre uma coisa que acho que em cima do que o Arnaldo falou, e antes da gente entrar no Augusto, que eu ouvi isso assim há um pouco tempo. Eu estava. Que está vivo em você, é uma foi amadurecendo e agora, para mim, eu consigo, acho que, externalizar isso de uma forma mais clara, que é a questão do autoconhecimento, porque quando a gente fala dos problemas e que no limite, se eu estou enxergando, se eu tenho um problema, sei lá, com a Josi, na verdade, se eu estou enxergando um problema em alguma coisa nela, isso, na verdade, está espelhando alguma coisa de mim, né? Que está me incomodando de alguma coisa de mim. Eu ouvi, eu acho que 1 mês, 2 meses atrás, numa discussão, alguém estava falando assim, nossa, para a gente trabalhar em rede, a gente precisa estar aberto para essa questão do autoconhecimento, da gente começar a enxergar a gente, as nossas características, né? Se eu sou compassivo, se eu sou muito irritado, se eu sou isso, se eu sou aquilo, porque o trabalho em rede é um exercício contínuo de autoconhecimento, da gente colocar o espelho o tempo todo e estar olhando para a gente. E eu não tinha até então, acho que, absorvido isso tão bem. E agora, para mim, isso está tão claro,
porque a gente falou essa coisa toda dos conflitos da semana passada, o que caiu para mim e tal, não sei o quê. E isso, para mim, foi o tempo todo um exercício de olhar para mim, né? E enxergar o porquê que isso está acontecendo, o que eu poderia estar fazendo diferente, qual característica minha que tá de repente favorecendo isso e tudo mais. Então, eu não sei assim o que os demais têm de percepção com relação a isso, porque eu acho que o autoconhecimento é uma coisa, primeiro, provavelmente talvez para muitos é novo, né? Mais do que novo, às vezes meio ameaçador, né? A palavra não é essa, assim, dá um pouco de medo, né? Assim, nossa e tal. Mas é ameaçador, sim, o ego fica desesperado. É isso, mas hoje eu acho que, e eu compartilho hoje dessa crença, de que se a gente realmente quer estar em rede, a gente precisa estar aberto para essa questão do autoconhecimento, de ver quando a gente está falando de maneira agressiva, de quando a gente está sendo compassivo, de quando a gente está sendo autoritário demais. E isso é só o início, com certeza, porque a jornada de autoconhecimento é muito maior. Mas eu não sei se alguém sente alguma coisa com relação a isso, mas eu quis trazer isso antes de você entrar no Augusto, porque isso para mim ficou muito vivo. Acho que com um exemplo aqui até do que o Arnaldo falou, dessa coisa do atrito, que para mim é claramente espelho, autoconhecimento, olhar para dentro e refletir o que a gente poderia estar fazendo de diferente. E só para complementar aqui, Ana, rapidinho, a questão do autoconhecimento, ela vem sendo hipervalorizada, já tem uns 20 anos, exatamente por causa dessa percepção, não ainda do trabalho em rede, mas a percepção da velocidade de mercado, da decisão estar cada vez mais na ponta para os transatlânticos. Assim, o mercado mudou e as pessoas elas precisam ter a capacidade de decidir. Para isso, elas precisam desenvolver o autoconhecimento. E aí começaram a perceber o seguinte, a nossa sociedade, e em qualquer lugar do mundo, como a sociedade nos regula muito, desde cedo nós somos pouco estimulados a nos conhecermos. Então, você tem esse dado a mais. Não é uma coisa que é natural, e aí é independente se é uma cultura nórdica, se é latino, seja o que for. É uma questão mundial. E você hoje tem as principais escolas que lidam com o desenvolvimento humano no mundo, indo muito forte, muito fundo na questão do desenvolvimento do autoconhecimento de cada um. Eu vou pegar a sua fala em relação à sociedade e vamos dar uma olhada de perto nisso, Arnaldo. Eu vou trazer justamente o Augusto para falar para a gente de sociedade. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar, né? Porque eu vou tentar dizer para vocês aqui que é preciso ver a Matrix. Ela existe. Talvez não exista como aquela que apareceu no filme dos irmãos Wachowski, mas ela existe como aquilo que está interligando em todos nós que estamos aqui agora, que está interligando todos os coletivos humanos. Aquilo é o que nós chamamos propriamente de social, que não é a soma dos indivíduos. Quando você fala social, a gente pensa, bom, já sei, um bocado de gente. Não, é o que está entre as pessoas. Talvez seja... Ele fala tão rapidamente isso, gente, e isso é tão precioso. Ele está dizendo, olha, o que é? Não se trata de grupos de pessoas, tá? Se trata daquilo que acontece entre as pessoas. Esse é o princípio da rede neural. Se a gente for analisar uma rede neural, né, como que acontece as cognições, a gente vai ver que o neurônio, legal, ele é um neurônio, claro que ele é precioso, né? E o outro neurônio também, é só um neurônio que está ali. Mas aonde a mágica acontece é no espaço vazio entre esses dois nós. É nesse vazio entre os dois nós que acontece a sinapse. E aí, eu vou contar do experimento que a gente tem feito na Estação Experimental Local de Ciências Abertas e Tecnologias Sociais, tem um nome imenso, peer-to-peer, que a gente chama de E2GLADS. E a gente está fazendo projetos, e os projetos só surgem desse espaço vazio entre as pessoas.
a gente convive, a gente interage, a gente colide, tá? E a partir das sinapses que acontecem na rede, é onde a gente fala, ahá, isso é uma sinapse, a gente chama de ignição, e a partir daquela ignição a gente abre uma trilha, e aí, como aquilo é uma coisa que surgiu através de um fogo que veio da rede, é natural que as pessoas colhem nessa trilha e se dediquem o tempo delas para fazer aquilo, porque elas estão naquele dar natural. Então, como a gente está na E2 Gladys é o dar natural. E aí a gente está fazendo uma moeda que é justamente para valorar o dar natural. A proposta de moeda da estação é o dar natural. Tudo que as pessoas de coração disponibilizarem no mundo analógico, compartilharem com pessoas, tá? Com aquele tiozinho que faz horta lá no bairro, com a dona Maria que é costureira ali, né? Com pessoas que de repente nem pensam em ter uma interface com blockchain. Tudo que você disponibilizar em termos de infra e supraestrutura para essas pessoas no mundo analógico, você transforma isso em uma micronarrativa, você compartilha isso numa plataforma que a gente está fazendo como se fosse um Facebook, tá? Mas é um Facebook que está valendo dinheiro. Compartilha essa micronarrativa. As pessoas vão curtir, vão compartilhar, vão fazer. Por quê? Como a gente quer incluir o máximo de pessoas, a gente está, em vez de partir para aquela lógica de carteiras, essa coisa que parece um pouco complicado para as pessoas, a gente está se apropriando de uma cultura que é bunda. Isso também veio de uma interação, isso surgiu da inteligência coletiva. Ninguém falou, vamos fazer uma plataforma. Não, isso foi uma coisa que a gente foi colocando valores dentro da proposta de valor. Ah, a moeda no blockchain é fácil, mas eu quero ver alguém fazer uma moeda no blockchain que inclua o seu João ali da rua. E aí, justamente essas coisas que parecem absurdas acabam ressoando na rede. Aquilo acaba circulando. Nossa, é mesmo? Quero ver alguém fazer uma moeda no blockchain que inclua o seu João e as Dona Maria da vida. Quero ver. E aquilo começou a ressoar, entrou para a proposta de valor da moeda. E a gente não sabia como é que a gente ia fazer para dar conta de resolver esse problema. Ninguém tinha uma resposta pronta. A gente simplesmente incorporou aquilo porque aquilo fez sentido para a rede. E aí, então, em uma dessas interações, a gente chegou à conclusão, olhando a Prospera e percebendo como que o modelo econômico da Prospera, ele é brilhante, mas ele é culturalmente difícil das pessoas se apropriarem dele. Alguém brincou e falou assim, se a gente estivesse fazendo moeda pelo Facebook, daí qualquer seu João, qualquer Dona Maria, poderiam ter criptomoedas. A rede falou, claro! Por que a gente não pensou nisso? Claro, é isso. Então, isso passou a ser uma decisão, que na verdade não é uma decisão, a gente chama de ahá. Então, quando alguma coisa faz ahá na rede, as pessoas que estão naquele momento sendo animadores, porque às vezes a pessoa vai viajar, às vezes a pessoa vai para a Tailândia, às vezes o filho fica doente, né? Mas que naquele momento está prestando atenção, fala, olha, teve esse ahá, coloca num documento coletivo, que é uma loucura aquele documento coletivo. E a coisa está indo, assim. O Courtney de Guimarães também, ele tem acompanhado um pouco dessas dinâmicas, o pessoal da Go Blockchain, e há um tempo atrás ninguém apostava que fosse sair alguma coisa objetiva dessa interação da E2 Gladys, porque as pessoas falam, gente, que maluquice, vocês não têm pauta, vocês não têm nada. Não, a gente está assim, a gente está só interagindo e pegando o dar natural. E impressionante como que o projeto conseguiu objetivar um monte de coisas sem a pretensão de objetivar as coisas, né? Então fica também essa referência. Então, esse é o Augusto de Franco, ele é o cara que mais estuda redes, e ele tem um espaço na internet que chama Escola de Redes. Vamos escutar um pouquinho ele. Algo assim, uma imagem, né, de uma rede na internet. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. Explorações imaginativas do que nós podemos chamar de espaço-tempo dos fluxos. Eu venho fazendo, junto com várias outras pessoas, nos últimos 10 anos, mais ou menos.
começou? Eu estava trabalhando com desenvolvimento local, trabalhei muitos anos. Então, aqui ele vai contar toda a experiência dele, vai falar bastante dessa experiência de rede. E aí eu quero mostrar para vocês esse site aqui, que é escoladeredes.net, tá? Quando eu vi aquela planilha circulando e a gente se perguntando quem que pode falar de não sei o quê, e a gente se responsabilizando por produzir todo o conteúdo, eu falei, gente, tem muita coisa boa. Então, foi esse o começo da minha fala para quem chegou depois. Quando eu estava fazendo o processo de preparar uma apresentação no PowerPoint, né, no Canvas, para colocar dentro de uma caixinha, eu falei, não cabe dentro de uma caixinha, porque tem muita coisa boa que já está disponível, né? E aí, o convite foi para a gente fazer essa viagem e fazer um diário de bordo, né, em relação a isso. Então, veja, aqui nessa escola de redes, dei uma olhada no volume da biblioteca que ele organizou aqui para a gente. Então, a gente tem aqui desde Hannah Arendt, e esse aqui, o Humberto Maturana, eu deixo um convite especial para a gente dar uma olhada, para vocês darem uma olhada. O Humberto Maturana, eu acabei descobrindo que ele é um grande inspirador das principais pessoas que estão trabalhando com redes, que estão fazendo DAOs, inclusive. O Oswaldo de Oliveira citava o Maturana muito, o Augusto de Franco cita muito o Maturana, tá? O Courtney Guimarães cita o Maturana, o Vinícius da E2 Glatz cita o Maturana. Então, eu comecei a ver que o Maturana estava... O Diogo Carlotto cita o Maturana, que está fazendo o Síntrope, tá? Que é a DAO que eu estou apostando que vai ser a DAO que vai, assim, arrebatar os corações, assim, é o Síntrope. Ana? Oi. O que é mesmo DAO? Então, DAO, na verdade, é uma abreviação para arquiteturas, né, distribuídas, de rede distribuída, descentralizadas, tá? Mas eu perguntei pro Courtney, que é uma referência, porque o Courtney é um cientista de rede, né? E a gente tem um grupo que até o Leandro tá lá dentro, que é DAO Talks, e eu perguntei lá pro Courtney o que era DAO, né? Há um tempo atrás, e ele falou, estou aqui tentando descobrir, né? Porque, justamente por isso, porque se a gente está falando de rede, e aí eu vou pegar uma apresentação aqui e que vai conseguir mostrar para a gente que são estudos do Augusto de Franco sobre topologias de rede, tá? Tem uma parte que ele dedica, o pessoal... deixa eu pegar aqui a apresentação dele. Eu acho que isso aqui está bem na frente aqui. Deixa eu tirar. Que é a topologia de rede, né? Que ele inclusive tem fórmulas matemáticas para mostrar o quanto que uma rede é conectada, é centralizada. Deixa eu pegar aqui. Ana, enquanto isso, né? Pode falar. Quando a gente colocou DAO, né? É só pegar o termo lá em inglês, né? Decentralized Autonomous Organization. Então, é a promessa, vamos dizer assim. É uma promessa. Eu acho que é bom deixar claro, porque quando a gente olha assim, quem já é DAO? Como é que está isso estruturado? Eu comecei a olhar isso um pouco, e olhei aquele paper do DAO Stack, olhei o do Colony também, né? Que a Marcela já tinha indicado, e, putz, legal, vamos olhar isso. E eu comecei a olhar e falar assim, nossa, será que o Explorers pode vir a ser uma DAO? E aí começou a ficar na minha cabeça, né? Esquece essa coisa da tecnologia, do blockchain, se vai ser tecnológico ou não. Beleza, vamos começar no Excel, uma coisa conceitualmente. Será que o Explorers pode ser uma DAO? Que é uma organização autônoma e descentralizada, né? O que está lá na promessa. E eu lendo, né? Eu fiquei pouco que eu li a respeito, eu sou iniciante no tema, mas para mim ficou claro que, assim, tudo isso é muito recente, né? Assim, os experimentos são de 2017, tentando começar a criar algumas coisas nesse sentido. Então, é uma promessa de se criar um tipo de organização, do pouco que eu entendi, que eu vou falar aqui, um tipo de organização que consiga operar de forma autônoma e distribuída, ou talvez descentralizada. Eu acho que o Augusto de Franco vai falar um pouco melhor sobre essa distinção, mas
isso é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. E eu acho que precisa ficar claro que, aí volta, é um experimento, né? Eu não sei se depois a gente vai entrar um pouco e discutir um pouco mais eu super olhei, li tudo lá, estudei do DAO Stack e tem vários comentários, né? E como você incentivar o engajamento das pessoas numa coisa aberta. Para mim é um desafio que toda manhã fica na minha cabeça, como incentivar o engajamento. E aí o pessoal, já pelo que eu já li lá, vai para uma linha de modelo de mercado, do incentivo econômico, de valorar as ações, valorar as ações, as trocas de alguma maneira, para gerar um incentivo como uma forma de incentivo, talvez o econômico não seja a única, mas que leve ao engajamento. Mas tudo isso é experimentação, não tem, temos um modelo de como seguir e tal. E eu acho muito legal deixar claro isso. É legal, não tem modelo. Isso prometo fechar aqui agora, porque eu também quero ouvir o Abu de Fran, mas é uma coisa muito legal que eu acho que conectando com o nosso histórico de Explorers também, que a gente sempre tem falado que o explorador ele está experimentando e indo por caminho que ninguém foi antes, né? Porque se não é isso, ele é seguidor, ele está indo atrás do que os outros fizeram, né? O explorador ele é o primeiro a ir lá na frente, está experimentando, não sabe onde vai dar. Depois dos exploradores vieram os colonizadores, mas os colonizadores, quando foram, já tinham o caminho certinho de para onde eles iam, eles já sabiam a rota e só chegaram lá e se instalaram. O explorador é aquele que vai na frente. E eu acho que faz essa analogia. Vocês entenderam o convite do Leandro? Olha só, olha o que eu estou entendendo que você está falando. A hora que você estava falando, eu lembrei aqui, assim, por exemplo, de Jesus Cristo, né? De Buda, Krishna. Veja, nenhum deles abriu uma portinha e colocou uma placa. Jesus Cristo não abriu uma igreja, gente. Nenhum desses caras abriu uma igreja. Eles eram exploradores, né? Eles eram disruptivos, né? E que interessante, o que o Leandro está dizendo olha, eu não quero apóstolos. Eu quero que cada um seja o explorador, né? E esse convite é muito potente. É um convite muito potente. Fico muito honrada, né, por estar recebendo esse convite, porque é realmente. E aí, quando a gente escuta essas coisas, nossa cognição está viciada, a gente já está desde o Egito fazendo pirâmide, a gente fica nesse jogo do quem tem razão. Então, a tendência é a gente sentir que a gente está muito para trás, assim, né? Que a gente está mandando mal, né? E essa fala do Leandro é justamente o que eu queria trazer para esse momento, de que ainda não tem uma resposta, né? E que mesmo que já houvesse uma resposta que, assim, de alguém que chegou lá, essa resposta não serviria para as outras redes. Justamente por isso, porque a gente está falando de um processo que ele se mostra um processo. E aí que tá beleza. A gente parar de querer aquela lata, né, na prateleira do supermercado, e a gente se interessar pelo processo. Vejam quantas coisas que estão acontecendo e que estão nos levando a gente mudar essa percepção, de falar, não é a coisa em si, mas é o processo. As pessoas que estão topando, às vezes, em vez de pagar um alimento que é subsidiado, do agrotóxico, né, que é subsidiado com imposto, que por isso que consegue chegar mais barato, né? Não é que a orgânica é mais cara, é que esses alimentos são subsidiados. Quem está topando comprar orgânico não está olhando a coisa em si, está olhando o processo, está conseguindo olhar todo o processo que envolve a produção de alimentos, né? E aí consegue entender, porque se a gente só olha aquilo, vai ficar incompleta a percepção, né? Então, boa dica. E também nesse sentido, sabe, gente, de que nós somos criadores de uma nova vanguarda. Não tem nada de errado com a Explorer, não tem nada errado com a gente errar. Porque a gente está, na verdade, desbravando um caminho, né? Então, imagine que a gente chegou com o nosso barquinho, né? Porque a gente não tem o transatlântico, nós somos náufragos, tá? E a gente está chegando num território que ele é inexplorado. A gente está ali amarrado um pano na cintura, um facão assim, e abrindo mata, entende? Então, a gente precisa estar muito
acolhendo, sabe? Tudo que sai de uma forma que não é como a gente esperava, jamais trazer para esse lugar de atingir a autoestima, assim, sabe? Porque nós somos muito corajosos por estar saindo dessa zona de conforto e se interessando pelo processo das coisas. Agora eu vou colocar aqui uma... Eu queria fazer um comentário. Pode fazer o comentário que você quiser, Flor. Outra pessoa também ia falar, eu atropelei, eu acho. Mas pode falar. A questão, né, que a gente vai ver no nosso grupo, aquela questão quando a pessoa entra, eu falo do grupo de WhatsApp, né? A pessoa entra e se tenta dar uma acolhida, a pessoa chega meio perdida, aí todo mundo tenta ajudar, mas é isso aí mesmo, porque daí, tipo, passam uns dias, aí a gente já começa a entender o modelo, né? Então a gente conversava esses dias na expedição, tipo assim, eu ainda estou tentando me encontrar, né? E eu acho que é esse dinamismo mesmo, a gente não vai conseguir pegar todos os assuntos que estão rodando, e essa entrada de pessoas constantemente oxigena a participação, né? Com perguntas, alguém viu isso, aí surge uma nova ideia. E aí, só que quem está dentro, já, vamos dizer isso, não é o nós e eles, né, Ana? Eu colocava inicialmente. Mas, tipo assim, quem já entrou nessa rede está um pouco mais informado. E quem está chegando tem a dificuldade. A gente vai ter que aprender na acolhida, né? De que pode ser uma primeira experiência das pessoas, que é minha primeira experiência. Eu também não consigo acompanhar isso tudo, então, pra gente não... Tanto é que eu fiz uma brincadeira ali, né, Jô? Eu assumi para mim uma fala, falei, gente, tô perdida aqui, tô incomodada, não tô entendendo nada. Quem me conhece já sabia que eu tava brincando, que eu tava, na verdade, provocando, né, e criando campo para que outros nós falassem, nossa, eu tô me sentindo perdido, não entendi, tô entendendo nada. E aí esses nós apareceram, né, de falar, nossa, eu também tô me sentindo assim. Como que faz, né? Então, quem já tem mais contato comigo sabia que eu estava brincando, né? Só que o WhatsApp não tem a gente não está vendo o rosto da pessoa, né? Mas aí tem um momento... Tem muita coisa que eu escrevo que eu tô assim, ó. Mas aí tem um momento... Aí tem um momento nesse processo nesse processo, eu ia falar de construção, então eu vou ter que tirar a palavra construção nessa jornada, nessa caminhada, de que necessariamente nós temos que ter um modelo um pouco transatlântico para acolher essas pessoas, sabe? A gente tem um pouco mais de formalidade. Pô, peraí, tem isso. Quantas vezes pessoas que entram poderiam me dizer onde é que estão os documentos? Eu quero saber alguma coisa. Aí vai surgindo as ideias, né? Mas a fala é bem preciosa, Jô, porque veja, a gente tende essa coisa da cognição, gente, e do julgamento, ela é muito profunda. Porque daí a gente pensa assim, bom, então para a gente ser cool, para a gente ser down, para a gente ser legal, a gente não pode ter nada que indique que é um transatlântico, né? E agora a gente vai ver aqui o cara que mais estuda sobre redes falar como que ele enxerga esse tipo de coisa, e não é bem assim, tá? Então, aqui, o que ele está dizendo? Então, assim, escolas de redes, né? Redes sociais distribuídas. E aí ele está dizendo assim, ó, a rigor, olha só, Leandro, esse é o cara que mais estuda redes, olha como ele desconstrói muito do que você está vendo das pessoas que querem fazer rede já quererem pegar essa lata no supermercado, né? E aí ele está dizendo, ó, a rigor, não podemos falar em redes distribuídas ou redes centralizadas, né? Monocentralizadas ou multicentralizadas. Deveríamos falar em graus de distribuição ou, inversamente, em graus de centralização. E aí ele traz esses diagramas de Paul Barron que todo mundo já cansou de ver, né? Só que vendo isso junto com Augusto de Franco é bem mais interessante, porque tem muita coisa que está aqui nesse desenho e que não está desenhado para não poluir a nossa percepção, mas não significa que elas não existem. Então,
mais fácil da gente ver uma rede centralizada. E por que ele está dizendo? Uma rede como essa, a gente olha e fala, uma rede centralizada, né? Só que nunca vai ser completamente assim, porque esses dois pontinhos que estão perto aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esses dois pontinhos que estão perto aqui, ó, aqui não está mostrando, né? Talvez esse sistema aqui, que é centralizador, não esteja vendo, não esteja olhando, mas esses dois camaradas aqui estão fazendo troca entre eles. Talvez a rede não consiga aproveitar essa riqueza que está sendo gerada aqui, mas os camaradas aqui estão conversando, né? A rede descentralizada, tá? Normalmente é esse o desenho. Rede distribuída, tá? Então, a gente tem visto muito esses desenhos. E se eu fosse colocar redes, esse assunto de redes dentro de uma caixa, eu já começaria com esse diagrama, né? E aí, o que ele fala? Ele fala desses graus de distribuição, né? Daquele grau máximo de centralização. E a distribuição máxima é aquele último gráfico que a gente viu, tá? E aqui ele coloca esse detalhe, né? Por razões de clareza de visualização, existem muitos graus de distribuição que não estão colocados, né? Então, vejam, esses dois limites, né, de totalmente centralizadas e totalmente distribuídas, que as pessoas falam muito, na verdade, na verdade, um limite matemático, tá? Mas quando a gente coloca isso aqui é topografia de redes, isso funciona, na verdade, dentro de redes de computador, por exemplo, dentro de sistemas de informática. Mas quando a gente está falando de seres humanos, né, que agora a gente está falando, então redes também são humanas e tal. Sempre aquele lá vai conversar com aquele outro. Então, mesmo que uma rede queira ser centralizada, ela não consegue. E é isso que essas empresas, esses transatlânticos estão vivenciando. Né? Que apesar de ter uma estrutura centralizadora, as pessoas ali se conversam e começam a criar coisas a observar e conseguir aproveitar essa riqueza em favor, né, dos objetivos daquela rede. Então, eu gosto muito do Augusto porque ele é muito ousado, né? Então tá todo mundo falando, só tem rede centralizada. E ele fala, não existe. Nem existe essa rede centralizada que vocês estão falando, né? Então, a partir de certo número de nodos, né, nenhuma rede social real consegue ser totalmente centralizada, né? Porque isso é o quê? Isso é supor que não existe conexões entre os nodos, né? Apenas com o nodo central, tá? E aí, se você tem, de repente, uma rede que é de 4 pessoas, talvez isso seja mais possível. Mas a partir do momento que essa rede se expande, ela vai ficando mais complexa, né? Então, eu vou passar o link também dessa apresentação para vocês olharem com calma, porque são 32 páginas, né? E aqui ele está dizendo, descentralização já é distribuição. Então, depois da gente apanhar, né, de todas essas falas e desconstruir, o Augusto ele me traz um conforto, né? De dizer, olha, a gente não está numa rede que é completamente distribuída, que é uma promessa. Não tem essa rede ainda. E qualquer grau de descentralização já é distribuição. Então, isso traz bastante acolhimento, assim, sabe? E gosto muito de voltar sempre no Augusto, porque ele realmente tem umas sacadas, assim, de humanizar todo esse conhecimento que está sendo tecido de redes, né? Então, o que é essa descentralização máxima, que é o que as DAOs ambicionam, né? É quando cada centro coincidir com cada nodo, tá? É isso que as DAOs querem entregar em termos de tecnologia. Ou seja, se a gente consegue criar uma DAO que seja explored, isso significa que se o Leandro for retirado dessa DAO, ele não leva a rede com ele, que não faz muita diferença. E será que a gente está preparado para lidar com as coisas dessa forma? Então,
é bem interessante esses paradoxos que a gente precisa se permitir a questionar, né? O Oswaldo de Oliveira, da Prospera. A Prospera era um ambiente que não estava totalmente automatizado, né? E ele falava tanto dessa distribuição radical, e quando ele faleceu, a rede travou. É a pergunta que eu ia te fazer quando tu apresentou o vídeo dele, porque é super recente, né? O que aconteceu? Está acontecendo ainda. Está acontecendo ainda. Tiveram forks, tá? Tiveram forks de rede, de forks de código. Teve pessoas que... Ali da Prospera está saindo o Synthropy, o Florestinha... Tem muita coisa que hoje tem a promessa de ser uma outra DAO, uma nova DAO, saiu da estação saiu da Prospera. Inclusive tem muitos nós que foram parar na estação experimental local vindo da Prospera, tá? E as pessoas que interagiram na Prospera, mesmo que vá trabalhar numa empresa, volte daí a trabalhar numa empresa, estão fazendo diferente. Daí estão trabalhando com humanização do ambiente de trabalho, estão trabalhando com... Porque o legado que o Oswaldo deixou é muito grande. Então, hoje em dia, a gente costuma dizer, os mais chegados, assim, a gente costuma dizer que a Prospera é um meta-ambiente de DAOs. Porque dali está saindo muitas promessas, né, de DAOs. E agora, depois de um grande processo de enlutamento, algumas pessoas estão conseguindo ter fôlego e pernas para terminar os smart contracts e fazer o processo. E foi interessante porque teve gente que entrou na Prospera investindo dinheiro, que não era a proposta da Prospera. A proposta era você criar um objeto, você identificar alguma coisa que fizesse sentido para a rede, propor aquilo, as pessoas colarem junto, né, nesse desenvolvimento, isso gerar depósitos nessa PDC, nessa poupança coletiva distribuída, e isso gerar abundância para toda a rede. E aí tem o ser humano que vem com esses vícios de cognição. E tem muita gente que está indo para o blockchain com uma mentalidade muito especulativa, né? Então, teve gente que, isso aqui vai bombar. Chegou, entrou com 15 mil reais, 20 mil reais, saiu comprando Prosper das pessoas a R$1.000, a 20 mil reais, né? E o Prosper, ele é uma moeda que ele foi feita para fluxo. O Oswaldo desenhou para fluxo, ele não desenhou para acúmulo. Então, o Prosper é uma moeda que, quando fica parado o ambiente, ele cai a zero. É uma moeda desenhada para só ter valor se a rede está se mexendo. Se a rede para, ele cai. Gente, Tem gente que comprou 15 mil reais, ficou sentado e viu esses 15 mil virar nada. A zero, por não dar fluxo. E a pessoa que fez isso falou que aprendeu pra caramba, falou que pagaria de volta esses 15 mil porque aprendeu demais. Pagou 15 mil para aprender o conceito. Gente, deixa eu colocar para vocês assim, ó. A nossa sessão, ela tem uma duração de 1h30, agora a gente está com 1h25, só por causa das organizações das pessoas, né? Conversando no grupo de estudos, na expedição, a gente não sabe se a gente vai ter... Eu jogo para vocês, para quem está aqui, Ana, até tu que é a nossa apresentadora, se nós fazemos uma nova sessão para nós continuarmos, né, tratando do assunto da rede. Nós, como expedição, a gente até programou já uma para a próxima semana, né? O que vocês têm, os participantes, como entendimento, né? Eu acho que a formação de redes, ele é a base da nossa, sei lá que termo eu coloco, da nossa organização, não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas depois disso eu fiquei confusa. Então, eu gostaria de ouvir um pouco as pessoas que estão na sala, se gostariam que a gente
fizesse uma nova sessão com esse tema. A Ana já me colocou anteriormente, quando a gente fez um spoiler e uma prévia, que tem muito material. Qual é o pensamento de vocês? A gente marca uma nova sessão? Que ideia tu tem, Ana, Olha, Henrique, eu gostaria de Arnaldo, aproveitar assim, o Patrícia, site assim, Stella, Walter, Hermínia, Gustavo? eu gostaria de porque a sala não. está cheia hoje. Então, eu gostaria de aproveitar essa provocação do Augusto, de que é entre os nós que a mística acontece. Então, a gente acessou coisas que provavelmente geram impacto dentro das pessoas. Eu realmente aprecio a sua fala, porque se a gente está falando em fazer uma exploração, um negócio, um game, né? Cada um chama de um jeito, isso que é legal em rede, né? Até isso tem nomes diferentes, né? É muito legal. Realmente eu acho que esse é um assunto muito importante, porque eu acho que isso ajuda a cuidar da qualidade, né? Isso ajuda a cuidar do Leandro, isso ajuda a cuidar de quem está chegando. Eu acho que isso ajuda a cuidar dessa conexão. E aí a gente pode fazer essa proposta, né? Dependendo do fôlego que o pessoal tiver. A gente pode fazer um encontro semanal ou um encontro a cada 10 dias. E as pessoas trazerem daí os seus aprofundamentos e a gente brincar um pouco com essa inteligência coletiva, né? Com o que surge entre os neurônios, assim, quais são as sinapses que a gente consegue viver. Eu coloco... E aí essa coisa da DAO de internet, né? Só para concluir, aí tem bastante coisa também que fale dessa interface com o blockchain, mas eu realmente acho que o mais importante é a gente entender essa essência, né? Porque olhando no grupo de DAO, a gente tem visto muitas pessoas que não entendem com profundidade o que é essa consciência, né, em rede, enxergam esse dentro e fora, nós e eles, está interagindo com a imagem inimiga do outro. E aí, se você leva isso para o blockchain, você acaba tendo ambientes com muito problema, né? Ana, estão me ouvindo aí, gente? Fala, Luiz, estão te ouvindo. Olha, feliz demais por ter ouvido você. Eu assisti quase todos os vídeos do Oswaldo de Oliveira, do Augusto, da Lala. Eu gosto muito da Lala. Eu acho que se tem um assunto que tem que se tornar tipo um pilar dentro do que estamos construindo, é o assunto de rede. Esse assunto nunca morre. Respondendo a sua pergunta, Josi, né, o que eu acho que seria ideal, este tipo de assunto nunca pode morrer dentro da nossa rede. A todo momento temos novidades, temos experimentações, vamos ter pessoas testando as novas DAOs, ou modelos diferentes de negócio baseado nesse conceito. E tudo isso vai ser muito rico para todos nós compartilharmos, trocar experiência, sabe? Então, sinceramente, a minha visão é essa. É um assunto que nunca deve morrer dentro do nosso grupo. A Patrícia Barreto escreveu que ela está sem voz. Voto continuar em novas sessões sobre o tema. Concordo. Enfim, ela escreveu isso. Então, valeu, obrigada. Quem mais tem comentários? Que a gente tem que dar uma estruturada, né, gente? Maria Hermínia levantou a mão, pode falar. Olha que organizadinhos. Vai lá. Fala, Hermínia. Eu acho que a gente ontem falou sobre intercalarmos, né? Primeiro, boa noite, pessoal. Desculpa, eu cheguei atrasada, era previsto. A gente falou sobre a possibilidade de intercalarmos alguns temas, você se lembra? Eu acho que a gente poderia intercalar com o assunto redes, sabe? De vez em quando, a gente dá a cada 2 semanas, ou a cada... Ela falou 10 dias, né? Isso. Eu acredito que seja um assunto que vale a pena repetir muito, a gente aprofundar e crescer junto. É isso. Ótimo. Até porque tem temas, né? Hoje a Ana colocou as constelações sistêmicas, a Ana colocou comunicação não violenta, né? Fez várias abordagens que tá naquela nossa pauta, mas acho bem legal a tua sugestão, para estar muito vivo conosco, né? Desculpa o comentário, gente, sair.
A Josi caiu, foi isso? Não, só fechei a boca. Tá. Só fechei a boca. Eu tinha uma coisa para falar também, mas era uma pergunta, talvez para o grupo, não sei, porque como é rede e como a coisa vai acontecer entre nós e vai acontecer a todo momento, essa coisa de voltar 2 semanas eu acho ótimo, né? Mas e o que a gente faz durante, né? E aí, qual é o espaço em que a gente pega, vamos supor que agora vai sair daqui, alguém vai pegar, vai ouvir, vai ver um vídeo desse, vai começar a olhar, vai gerar coisa, onde que a gente troca mensagens sobre isso, chat e tal. Eu tinha entendido que talvez aquele espaço do Trello, eu não sei se é o melhor, mas o espaço do Trello lá no card redes, ele tem lá o espaço de comentários, então em tese daria para discutir ali. Se jogar no grupão do WhatsApp, eu acho que a bagunça vai perder. Uma outra possibilidade poderia ser um grupo de WhatsApp específico para aprendizagem, mas aí talvez perca também a coisa da identificação de um responder o outro e tal. Eu ia jogar, acho que Uma mais provocação, Leandro, muito boa. O Leandro, ele tá ficando malandro, gente. Ele já tá conseguindo. ele já sabe que. Sabe, ele já consegue dar um. Isso daí, poxa, que caos legal. Vamos aproveitar a força que é uma TAS, né? Então, o Leandro, ele já tá com um tino muito bom, assim, para ver quando que uma coisa, né, pega fogo. Então, eu primeiro queria colocar para Josi, olha. Não é só porque a gente está fazendo essa transição e a gente está descentralizando que a gente precisa ir para o caos total, tá? Eu resolvi mergulhar na estação e ir para esse caos total porque eu venho de um mundo corporativo alemão que eu trabalhava com ISO 14000, ISO 9000, entendeu? Então, eu estou precisando me bagunçar nesse nível para conseguir chegar no nível de maturidade, porque eu trabalhava com esses protocolos, assim, né? Então, para eu perder o vício de protocolo, eu tive que fazer uma experiência muito orgânica, né? E estou há alguns anos fazendo essa experiência e estou amando, por conta desse detox. Mas queria deixar essa palavrinha para você, Josi. Para nós. Todos. Porque, olha só, esse conceito, ele fala para a gente, olha, tudo bem a gente organizar equipes, tudo bem a gente organizar força-tarefa quando a gente identifica uma necessidade da rede, tá? É só manter a consciência de que não é eterno, né? De que, né, posto que a chama, seja eterno enquanto dure. É o dar natural das pessoas, então é chama, né? Então, enquanto essa chama estiver ardendo na gente, a gente tem uma força-tarefa, a gente tem alguma coisa para cuidar, e ela vai desaparecer, desaparecendo quando esta termina e seus membros se reagrupam em outras equipes de projetos, né? Na hora que aparecer uma coisa mais legal, a gente simplesmente larga isso e vai fazer outra coisa, e pode ser que tenha gente que continue falando de redes, pode ser que a gente já se sinta satisfeito e não fale mais de redes, mas a fala do Leandro me trouxe a seguinte percepção. Veja, em vez da gente começar a produzir conteúdo e encaixar, se a gente realmente levar para casa que a gente não está desconectado, né, das pessoas que estão fora do grupo do WhatsApp, a gente não está desconectado das pessoas que estão fora do grupo do Trello, e que se a gente coloca dentro dessas caixinhas, a gente está cerceando, né, esse conhecimento, a gente está aprisionando essas informações, eu desafio as pessoas a realmente se incomodarem com todo esse rebuliço que isso traz e publicarem artigos no Steemit, no Medium, escrever sobre isso em rede aberta, né? A gente pode colocar que foi numa dinâmica do Explorer, ou nem citar o nome do Explorer se não for, mas se a gente começa a produzir isso e faz referência, né, de que isso é uma dinâmica do Explorer, e fala aquele... Você pode ver, os textos que mais acabam bombando, não são textos muito técnicos ou que partem daquele lugar, nossa, como eu sei muito, né? São textos que partem desse lugar, sabe? Da conexão, né? Então, eu desafio a gente a escrever esses textos e publicar isso em rede aberta. E aí, seja no grupo do WhatsApp, seja no Trello, a gente coloca um link para esse texto que a gente publicou
E aí não só a nossa rede Explorer, mas toda a rede da humanidade pode acessar isso que a gente está fazendo. O Walter quer falar. Walter quer falar. Vai, Walter. Walter? Não, sim, agora foi. Não, eu estava achando o botão de microfone aqui. Eu acho que assim, a ideia, essa expedição chama-se aprendizagem. Então é ela que é o caminho da exploração. Então talvez aqui, e até o exemplo do Radocracia. Estamos juntando um grupo de pessoas que queiram se interessar pelo assunto e virem com a gente. Então talvez intercalar, que é a ideia inicial que a gente teve ontem, e começar com isso, seja bem bacana aqui dentro, continuar aqui dentro. A minha opinião é assim, não, semana que vem vai ter outro assunto, vai voltar assunto de rede, volta. Mas por que rede? Por que não se chama ecossistema? Por que não pode chamar isso tudo que de um ecossistema? E também por que é distribuição e não interação? As pessoas fazem interação, são atores que estão lá explorando aquele ecossistema ou uma rede. É só um exemplo de como a gente pode discutir dentro dessa expedição chamada aprendizagem. Essa é a minha opinião em si. Eu acho que a gente tinha que continuar aqui dentro. E aí as pessoas sendo convidadas a vir junto nessa navegação, nessa exploração, jornada, como a gente quiser fazer lá. Aquilo que o Leandro comentou, nós somos exploradores? Somos. Nós estamos abrindo o caminho para os missionários ou colonizadores depois usarem isso. É isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente tem que ter uma nau, que é essa expedição chamada aprendizagem. Ela tem que ser por aqui. Um dos pontos que a gente colocou na expedição que é essa força-tarefa que está conduzindo, que hoje conseguiu ter 15 pessoas na sala, então ótimo, né? Maior audiência. O que nós pensamos de manter esses encontros semanais, né? E aí variando os temas para que não fique boring, né? Que nem o próprio Arnaldo falou. E eu acho que sempre os temas voltam mesmo, né? Quando a gente vai tratando. E eu acho que o próprio expedição aprendizagem, que é essa que a gente está agora, todo mundo, é assim, tipo, semana que vem a gente programou Indústria 4.0 com o Walter Koch. Alguém falar assim, gente, vamos programar tal assunto. Sabe, a gente tem uma pautinha estruturada porque a gente precisa falar com algumas pessoas para se prepararem. Então, o que eu sugiro agora? Tem a filhinha ali. O que eu sugiro, né? Se tem a provocação da Ana, que é legal. O Leandro falou, vamos colocar material no Trello, tem lá o card de redes, né? Formação de redes. A gente vai postar lá o material. Vamos mantendo esse assunto ativo aí. E aí a gente vai vendo o que melhor acontece, sem muito formato. E aí o que eu sugiro nesse momento? Que a gente encerre, né, o encontro de hoje, para a gente ter esse 1h30, né, que todo mundo se programa. Olha, eu aqui sendo reta, mas eu preciso ser. E aí, na semana que vem, quarta-feira, às 21h, vai ser Indústria... Você gosta de ser, Josi, você não precisa. Seja porque gosta. Sim, mas aí eu vou deixar ali. Como é que vai organizar? O caos se organiza. A natureza é caótica, organizada. Eu não falo mais. Pode falar, minha flor. A Eminha vai pegar, eu tenho certeza. Alguém vai pegar. O Luiz vai pegar. Tô brava. Vai. Então, assim... Olha o exercício do autoconhecimento, né? Olha o espelho aí, né? Então, aí eu sugiro isso, né, gente? A Hermínia levantou a mão. Vai lá, Hermínia. A gente combinou que quarta-feira seria às 20 horas, não 21. Você lembra hoje? Então fica 20 mesmo, 21? 20. Obrigada. Faz a chamada aí, Erna. Deixa eu dar uma atropelada aqui e, assim, pedir para quem ainda está na sala, gente, vamos ajudar a divulgar esse espaço, porque, assim, é muito legal e a gente tem que conseguir influenciar mais pessoas para que elas estejam presentes aqui. Porque, assim, é um espaço de troca fantástico. Então, que cada um sentir que está ao seu alcance fazer e conseguir, né, polinizar isso na rede, eu acho super legal para a gente ter essa sala aqui com mais pessoas. Beleza, Arnaldo, concordo, mas só quero provocar também um pouquinho você. Quantidade, para mim, não é qualidade. Melhor ter 15 pessoas
como estão hoje aqui, engajadas, altamente comprometidas com o assunto, com a Ana, principalmente, do que a gente ter 100 pessoas dentro do Zoom, onde 85% só está comparecendo. E aí eu tenho uma provocação para vocês dois, que é assim, Show. Uma coisa não elimina a outra. Não, perfeito. O Arnaldo pode engajar mais pessoas e você pode se sentir confortável com essa qualidade e tudo tá maravilhoso. Não, para mim esse ambiente aqui, independente da quantidade de pessoas, é excelente. Sou muito, mas assim, ó, percebe como a gente está muito preso nessa coisa do tipo buscar aprovação para que a gente pode fazer. Arnaldo, sentiu que vai ser bom engajar mais pessoas? Vai nessa, cara. Entende? Abraça isso, engaja mesmo, porque isso é maravilhoso, é o seu dar natural. Não deixa que nunca ninguém tire o brilho do seu dar natural. E você, Luiz, que está realizado com esse momento, esse é o teu dar natural, e essa é a presença, e isso é maravilhoso. Não, assim, eu só quis deixar claro assim, porque é legal quando ele falou, temos que trazer pessoas. Eu acho que eu estou como não queira concordar. Vamos ver a beleza, não concordar. Chegar no ponto. O que, de certa forma, me provocou, de uma certa forma, foi vocês também, né, chamem mais pessoas para vir para dentro do ambiente. Porque o conceito ele, eu estou percebendo que ele tem uma necessidade de querer, ou ele prefere ter mais pessoas. É uma coisa dele. Eu não sei porque eu não perguntei para ele. Eu só posso saber do Arnaldo se eu parar e conversar e perguntar para o Arnaldo. Porque se eu começar a supor sobre o Arnaldo, seja coisa boa ou coisa ruim, eu vou deixar de conviver com o Arnaldo e vou começar a conviver com a imagem dele. Então, gente, veja quantos para casa que a gente tem. E eu não estou falando de um lugar, de uma pessoa especial. Erro pra caramba, erro com os meus filhos. Tô tendo, assim, é um lugar de sofrimento quando a gente fala, puta que bosta, então tá, então eu vou me entregar, e é um constante quebrar a zona de conforto, sabe? E não tem certo e errado, ninguém chegou lá, a gente está nesse processo e é uma adaptação à complexidade, gente. Então, por fim, eu deixo o último link para o diário de bordo. Enquanto isso, o Arnaldo quer falar. Essa adaptação de complexidade. Vai lá. Falem aí enquanto eu dou uma... Gente, ó, eu vou cortar, desculpa, rapidinho. Eu tô com 5 de bateria aqui, minha bateria vai cair, eu não consigo pegar mais. Eu vou cair. Eu só queria agradecer. Eu acho que tá tudo maravilhoso, lindo. Gratidão, assim, Ana, acho que uma pérola, assim, um poço de sabedoria aqui, de coisas pra gente mastigar, mergulhar. Todos, acho que tá lindo demais isso daqui. E que seja daí para frente. Aí eu acho que vamos ver para onde vai. Não tem a gente precisa saber para onde vai. Vamos seguir. Mas eu queria agradecer a todos, porque eu acho que foi 1h30 investida de tempo de todos nós, que, nossa senhora, um boom aqui. Na cabeça vai dormir fervilhando. Eu vou cair, desculpa, minha bateria está acabando e o carregador está lá no quarto do meu filho, eu não consigo pegar. Daqui a pouco eu vou estar caindo. Desculpa cortar vocês. Valeu, Leandro. Então, vamos lá, Ana, vai e vamos concluindo daí, tá? Vai, Ana. Oi. Dá tua mensagem. Não, eu quero que as pessoas falem, eu quero que cada um fale o que está vivo, tá? Dentro de si. Enquanto isso, eu vou navegando como se vocês nem estivessem olhando. E gostaria muito de abrir essa oportunidade de fala para todo mundo que veio dedicar o tempo aqui, dizer o que está vivo, o que mexeu, como que está. Tem pessoas já que estão saindo, tá, gente? Então, a Ana vai apresentar aí para nós e eu também tenho que sair aqui um pouquinho, tá? Mas eu fico até o fim, porque eu vou gravar. Fiquei como roster e vou postar no Facebook, tá? No grupo de estudos. Não é obrigatório, mas assim, convido para quem não falou, se quiser falar, colocar uma palavra, dizer aonde que isso, né? Aonde que está ressoando, a gente fica feliz. Eu fico na escuta. Já falei bastante. Bora!
que tu tá Eu procurando? não me controlo, eu abro para falar até minha bateria cair aqui. Eu também não me controlo, não. Mas uma que está ressoando que eu acho que é importante, antes que a bateria caia aqui. Eu acho que a gente tem uma coisa aí que mais do que a gente aprender, que sempre vem para mim, do senso de responsabilidade, mais do que aprender a estar em rede, a gente está levando para outros, para terceiros, um game e uma proposta, uma discussão que, em tese, se propõe, entre outras coisas, se propõe a levar esse aprendizado para os terceiros. Então, para mim, fica muito uma responsabilidade que, assim, se a gente não está aberto, né, e aceita essa coisa de aprender a operar em rede, como é que a gente vai levantar aquela cartinha lá que diz que é formação em rede, e levantar aquela bandeira para quem tiver que esteja jogando o jogo e falar, ó, isso aqui é formação em rede. Para mim, isso conecta de novo lá com aí o que eu chamo disso de ser autêntico, né? Da gente ter a coerência entre o que a gente fala e o que a gente está fazendo. Se a gente está falando sobre isso, se a gente está levando essa mensagem no jogo, eu entendo, para mim, pelo menos, isso é muito forte, de essa coisa de ter a necessidade de aprender, de fazer o que a gente está falando, ou o que a gente está levando como mensagem. Então, não por acaso, quando eu parei para escrever aquela coisa que ficou no documento de boas-vindas lá, que é os valores, né, da Rede Explorers, tem lá tem a do autoconhecimento, que a gente já falou antes, eu fiz questão de escrever isso, e tem essa que eu acho que eu chamei de autenticidade ou coerência entre o que a gente está falando e o que está fazendo. Então, para mim, tem essa coisa fica muito da responsabilidade do que a gente está lidando com uma coisa que a gente não conhece, que a gente está... E se a gente não mergulhar fundo nisso, qual é a coerência que a gente está passando, sendo os que vão ser facilitadores, sendo um facilitador que está levando algo ali que prega justamente isso. Então, essa reflexão que fica uma das que ficou na minha cabeça assim, durante o dia, da noite, que eu queria externalizar aqui. Interessante a sua conexão, né? Porque eu estou navegando pela Emergir, que quem mantém esse espaço é o Danilo. O Danilo é ele é aquele cara que mexe bem no Kumu.io, porque ele é um cara que ele se interessa muito pela complexidade, e aqui ele coloca, né, a mudança dessa estratégia de planejamento para a preparação. É o que o Leandro está falando, né? A gente tem que estar preparado. Imagina a gente pega uma mesa de jogo, senta lá o Augusto de Franco, o Oswaldo de Oliveira, né, a Lala, né? E aí você vai falar de rede para essas pessoas, né? Você não sabe qual é o nível de entendimento e de atuação em rede que uma pessoa tem só porque ela está dentro de uma empresa, né? Porque ela, se estiver transcendida mesmo, ela é capaz de estar em rede dentro de uma organização transatlântica. Não significa nada o fato dela estar trabalhando numa organização transatlântica, tá? E aí que está dizendo é isso, ó. Deixar de planejar e se concentrar na preparação, né? Que não é a mesma coisa. Por quê? Quem está realmente preparado está pronto para o imprevisível. Uau. Legal. Beleza. Josi, você conseguiu anotar todos esses links ou eu devo te passar isso ou você anotou? Esse aqui não, peraí, ainda bem que tu me avisou. Gente, ela conseguiu pegar quase, tá vendo que maravilhosa essa capacidade de organização dela? No teu spoiler que tu pediu para eu fazer isso, lembrou? Gente, então tá. Sugiro que encerre, tá? Devido ao horário, né? Podemos encerrar? Podemos. Quarta-feira que vem, 20 horas, a Hermínia que vai fazer a chamada. A gente já está na nossa redinha trabalhando legal. Tá bom, gente? Vamos lá, eu vou gravar e disponibilizar no Face. Mas palavra final, Ana. Beijo, boa noite. Falei pela última vez. Gratidão. Eu queria agradecer mesmo a cada um de vocês, gente. Gratidão. Estou aí também. Estou na rede. Em rede. Gratidão. Ana, super obrigado. Foi muito legal. Muito legal. Legal mesmo poder aprofundar aí. Eu quero também um outro momento para escutar vocês. A gente faz essa troca. Hoje eu vim e falei bastante e gostaria muito de receber, de acolher e com certeza, mesmo nesses links que eu já conheço,
eu tenho certeza que vocês vão achar coisas que eu nunca consegui observar. Fico muito feliz se a gente puder interagir novamente sobre isso. Legal. Gente, boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Valeu. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Até quarta-feira. Até.